A verdade sufocada. A história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. Intentona comunista, 23/11 a 27/11 de 1935. Em 11 de julho de 1935, o governo Vargas decretou a extinção da ANL e de outras organizações de cunho marxista-leninista. Embora setores mais esclarecidos da sociedade reagissem às principais atividades desenvolvidas pelos comunistas, infiltração, propaganda e aliciamento, e o Brasil não estivesse preparado para uma revolução, os dirigentes da Internacional Comunista não pareciam se preocupar com tais fatos. O Comintern exigia ação. O grupo, chefiado por Luiz Carlos Prestes, tinha a missão de implantar no Brasil uma ditadura comunista. Ordens vieram de Moscou para que o PCB agisse o mais rápido possível. Luiz Carlos Prestes concordou com o desencadeamento do movimento armado que vitimou centenas de civis e militares. Os recursos de Moscou para o financiamento da Revolução eram destinados a Celestino Paravente, velho conhecido de Prestes no Café Paravente, na rua Barão de Itapetininga, em São Paulo. A polícia, convencida de que o dinheiro vinha pelo Uruguai, jamais descobriu. Paravente recebia as remessas regularmente por sua conta no banco francês e italiano. Próspero industrial e muito rico, Paravente movimentava grandes somas de dinheiro e se correspondia com o mundo inteiro sem despertar suspeitas. O movimento deveria eclodir simultaneamente no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Por erro de interpretação de um código, a insurreição começou prematuramente, no dia 23 de novembro de 1935, em Natal, quando 2 sargentos, 2 cabos e 2 soldados do 21º Batalhão de Caçadores, o 21º BC, cerca de 300 homens da extinta Guarda Civil e poucos civis assumiram o controle da cidade. Foram 3 dias e 3 noites de violência e terror. Saques, estupros e arrombamentos foram a tônica das ações desencadeadas pelos revoltosos. Abre aspas. Vencida a resistência da polícia, a cidade ficou à mercê de uma verdadeira malta que, acéfala, passou a saquear desordenadamente os estabelecimentos comerciais e bancários. Na manhã do dia 24, sob a alegação de ter sido aclamado pelo povo, um incipiente, abre aspas, Comitê Popular Revolucionários, fecha aspas, era dado como governo instituído e entrava em pleno exercício de mandato. O primeiro ato desse comitê foi a ordem de arrombamento dos cofres dos bancos, das repartições federais e das companhias particulares para financiar a revolução, fecha aspas. Aqui, essa é uma notícia do jornal Inconfidência, Belo Horizonte, 27/11 de 2004, né? Tá publicado lá. O governador do Rio Grande do Norte refugiou-se no consulado italiano e o consulado chileno recebeu outras autoridades. A rebelião foi debelada depois de 4 dias pela polícia da Paraíba, juntamente com o 20º Batalhão de Caçadores, o 20º BC, de Alagoas. Os revoltosos foram presos e responderam perante a justiça por 20 mortes. Em Pernambuco, o movimento teve início dia 24 de novembro, pela manhã, quando um sargento comandado por um grupo de civis invadiu a cadeia pública e roubou o armamento dos policiais. No centro de preparação de oficiais da reserva, o sargento Gregório Bezerra, na tentativa de roubar o armamento do quartel, feriu o tenente Aguinaldo Oliveira de Almeida e assassinou o tenente José Sampaio Xavier. Os revoltosos tentaram tomar o quartel-general da 7ª Região Militar
e outras unidades do Exército, mas não conseguiram, porque a antecipação do movimento em Natal prejudicou a surpresa e colocou a guarnição federal em alerta. As delegacias de polícia de Olinda, Torre e Casa Amarela também foram atacadas por centenas de civis e alguns revoltosos. A reação partiu do 20º Batalhão de Caçadores, do 29º Batalhão de Caçadores, do 29 BC, em Socorro, a 18 quilômetros de Recife, auxiliado pelas Forças Federais de Alagoas e Paraíba e pela Polícia Militar de Pernambuco. Esse foi o mais sangrento de todos os levantes. O número de mortos chegou a algumas centenas. O historiador Glauco Carneiro, em História das Revoluções Brasileiras, volume 2, página 424, escreveu, abram aspas, dos 3 levantes comunistas de 1935, foi o de Pernambuco o mais sangrento, recolhendo-se 720 mortos só na operação da Frente de Recife, fecham aspas. Em 26 de novembro, o presidente Vargas, ciente da gravidade da situação, decretou o estado de sítio em todo o país, após a autorização do Congresso Nacional. No Rio de Janeiro, a insurreição eclodiu no momento marcado, dia 27 de novembro, às 2 horas da madrugada, na Escola de Aviação no Campo dos Afonsos. Segundo o plano, dominada a Escola de Aviação, as células comunistas de outros quartéis deveriam se insurgir, enquanto Prestes daria ordem aos civis, aliciados pelo Partido Comunista, para começar os combates na rua. Apesar de rigorosa prontidão militar, a ação dos revoltosos, comandado pelos capitães Agilberto Vieira de Azevedo e Sócrates Gonçalves da Silva, teve êxito. Inicialmente na Escola de Aviação, o tenente-coronel Eduardo Gomes, que fora ferido, resistira heroicamente no 1º Regimento de Aviação. O comandante da guarnição da Vila Militar, general de brigada José Joaquim de Almeida, desencadeou rapidamente a reação, controlando o levante. O capitão Armando de Souza Melo e o tenente Danilo Palladini foram mortos pelo capitão Agliberto Vieira de Azevedo e pelo tenente Ivan Ramos Ribeiro. O mesmo capitão Agliberto assassinou também o tenente Benedicto Lopes Bragança, depois de preso e desarmado. No Rio de Janeiro, no 3º Regimento de Infantaria, o 3º RI, na Praia Vermelha, o capitão Agildo Barata Ribeiro, que estava preso no quartel auxiliado pelo tenente Francisco Antônio Leivas Otero, aliciara inúmeros militares, formando uma célula comunista entre os oficiais e praças da unidade. Portanto, foi fácil para eles iniciar a rebelião na hora marcada. Às 2 horas da manhã, apagaram-se as luzes. A escuridão favoreceu os amotinados que, assim, não podiam ser identificados. O tiroteio foi intenso e alguns militares que se opunham aos comunistas morreram ainda dormindo. A ação determinada dos capitães Alexandre Bittencourt e Álvaro da Silva Braga impediu o sucesso comunista no quartel da Praia Vermelha. Pela manhã, no dia 27 de novembro, o 3º RI estava cercado pelo Batalhão de Guardas, o BG, pelo 2º Batalhão de Caçadores, 2º BC, e pelo 1º Grupo de Obuses. Às 13 horas, atendendo a uma intimação do general Eurico Gaspar Dutra, os rebeldes se renderam. O movimento, se vitorioso, teria 2 fases. Na primeira, seria organizado um governo popular da coalizão. Na seguinte, viriam os sovietes, o exército do povo e a hegemonia dos comunistas. Deus nos livre, né, gente? O movimento, derrotados, mudaram o estilo, a técnica e a forma de atuar, mas não se afastaram jamais dos seus desígnios de implantar no Brasil um governo marxista-leninista. Como a direção do PCB não fora atingida, ela continuaria a agir na clandestinidade e de forma mais cautelosa, visando a instituição de um governo popular nacional revolucionário. Na Praça General Tibúrcio, na Praia Vermelha, Rio de Janeiro, foi erguido um movimento em homenagem aos mortos pelos comunistas em 27 de novembro de 1935. A relação dos oficiais
sargentos, cabos e soldados do Exército Brasileiro mortos pelos comunistas. Abdiel Ribeiro dos Santos, terceiro sargento. Alberto Bernardino de Aragão, segundo cabo. Álvaro de Souza Pereiro, soldado. Arnaldo de Souza Melo, major. Benedicto Lopes Bragança, capitão. Clodoaldo Ursulano, segundo cabo. Coriolano Ferreira Santiago, terceiro sargento. Danilo Paladini, capitão. Fidelis Batista de Aguiar, segundo cabo. Francisco Alves da Rocha, segundo cabo. Genaro Pedro Lima, soldado. Geraldo de Oliveira, capitão. Gregório Soares, terceiro sargento. Jaime Pantaleão de Moraes, segundo sargento. João de Deus Araújo, soldado. João Ribeiro Pinheiro, major. João Bernardo Rosa, segundo sargento. José Hermínio de Sá, segundo cabo. José Menezes Filho, soldado. José Sampaio Xavier, primeiro tenente. Laudo Leão de Santa Rosa, primeiro tenente. Lino Vitor dos Santos, soldado. Luiz Augusto Pereira, primeiro cabo. Luiz Gonzaga, soldado. Manuel Alves da Silva, segundo soldado. Manuel Birê de... Manuel Birê. Nossa, só um momentinho, pessoal. Tá. Manuel Birê de Agrela, segundo cabo. Misael Mendonça, tenente-coronel. Orlando Henrique, soldado. Pedro Maia Neto, segundo cabo. Péricles Leal Bezerra, soldado. Walter de Souza e Silva, soldado. E Wilson França, soldado. Em 1989, a filha do capitão Danilo Paladini deu o seguinte depoimento, abram aspas. Tive em mãos, cuidadosamente guardada para mim, por minha mãe, a farda que meu pai vestia quando foi morto. Ali estava nítida a marca do tiro que pelas costas lhe penetrara o pulmão, saindo pelo coração. Fecham aspas. As famílias dos mortos pelos comunistas, tanto civis como militares, jamais receberam qualquer indenização. A família de Luiz Carlos Prestes, que teve a patente de capitão cassada em abril de 1936, por ter liderado a intentona comunista, foi indenizada pela Comissão de Anistia e recebe a pensão equivalente ao posto de general de brigada, além de 180 mil de atrasados. Segundo o Globo, de 20/5/2001, primeira página. As famílias dos vitimados pelos seguidores de Prestes não tiveram um tratamento semelhante do atual governo. As pensões não são as correspondentes aos postos que eles alcançariam se não tivessem sido assassinados no cumprimento do seu dever. Ok, pessoal? Então, é isso. Mais uma vez eu estou aqui agradecendo a vocês que estão comigo até o presente momento. Se você chegou aqui nesse momento aleatoriamente, se é a primeira vez, né? Eu peço que você conheça esse canal, que você se inscreva, que você me ajude a compartilhar, né? A levar adiante o conhecimento, mais conhecimento. Eu estou narrando agora A Verdade Sufocada. Esse é um canal que narra os livros para aquelas pessoas que por algum momento não tem algum motivo, né? Não tem condições de comprar o livro, ou não tem tempo, ou não tem paciência para estar lendo. Então, neste momento, eu estou lendo A Verdade Sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, o livro do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Mas anteriormente eu terminei de ler faz pouco tempo, né? Terminei de narrar para vocês o 1964, o Elo Perdido, e antes desse foi o Holodomor, o Holocausto Esquecido. Então eu peço que vocês conheçam esse canal. É um canal simples, humilde, mas eu conto com vocês que estejam interessados em adquirir o conhecimento, a levar para frente e fazer esse canal crescer, ok? Fiquem todos com Deus e até mais.